O Caio Fábio é irrelevante. Ele é um cara irrelevante. Não, então é um anônimo. Caio Fábio. Caio do Fábio se tornou um anônimo. Porque existem coisas que desmoralizam a pessoa. Mas pelo que você tá falando, você ficou ferido pelo que o Caio Fábio fala a teu respeito. Porque pra mim ele é um irrelevante, né? Primeiro, que nem pastor ele é, né? O que eu vejo é ele aconselhando muitas pessoas, orientando muitas pessoas. Ao erro, né? Eu quero te dizer, pastor Caio Fábio. Isso aqui não começou agora, mas o que aconteceu foi a gota d'água. Então, hoje, o Miguel se desviou de muitas pessoas que eram uma má influência. Às vezes eu choro, eu sou muito difícil de chorar, mas às vezes eu olho para o meu passado e para aquilo que eu fui e eu tenho crise de choro, porque eu vi um Miguel que foi mal conduzido, eu vi um Miguel que recebeu maus conselhos e muitos problemas eu poderia ter evitado. Eu não estou falando dos ataques que vocês receberam, mas as críticas pontuais, então, lhe ajudaram mesmo Muito. a mudar. Porque você disse uma coisa muito poderosa. Ataque é uma coisa, crítica é outra. Sim. A pessoa que quer atacar, ela quer te ofender. Ela quer te ofender. O que quer te aconselhar, ele vai fazer uma crítica, né? Falando do altar, Fábio, eu não me arrependo de nada, porque eu sei que tudo que eu fiz no altar, Deus me usou para fazer. No altar ali você não se arrepende de nada, de profecia. Todas se cumpriram. Aquela que você disse que viu o anjo e caiu. Todas se cumpriram. Conta fatos não argumentos. Mas do que você se arrepende? Ô, Fábio, existem muitas coisas que a gente, quando é atacado, a gente fica... Você já foi atacado, né? Já, muitas vezes. A pessoa fica meio que desnorteada, não fica? Fica. A pessoa fica sem saber pra onde vai, né? Sim. Então... Quer se defender. Quer se defender. Muitas das vezes eu errei por me defender. Né? Por me defender. Mas no púlpito, outra o que coisa, você falou, o que você fez, profecia que entregou, não outra não coisa, erro. eu digo na parte profética, espiritual, eu não me arrependo de nada, porque tudo foi Deus que me usou. Né? Agora, as pessoas hoje falam muito pra mim, você é um bandido, você é um ladrão, porque você pede oferta. As pessoas acham que eu sou milionário, que eu tenho mansão, carro. Você é um bandido porque você pede oferta. Talvez eu errei, porque pedir oferta, Fábio, não é pecado? Não. Ou é errado? Tá na Bíblia, né? Mas talvez pra mim, naquela época, seria errado. Aliás, seria impróprio. O pastor Marco Feliciano até te deu um conselho. Você se sentiu usado por alguns pastores para tirar oferta? Meu Deus do céu. Porque foi o conselho pontual que o pastor Marco. Não permita que ninguém, principalmente pastores, te use para você tirar oferta em igreja. Então, você tá entendendo? Você chegou a se sentir usado? Você acatou esse Muitas conselho? vezes. Muitas vezes. Mas de todos os ataques que você recebeu, sempre tem aquele que machuca, né? Que você guarda, né? Quem mais te feriu com um ataque assim, do meio? O caído Fábio que me atacou. Não, reverendo Caio Fábio. Caído Fábio. Respeita. Caído Fábio. Não, primeiro, você é de menor, você tá chegando agora, respeita o reverendo Caio Fábio. Não existe respeito pra quem não respeita Deus. Não, mas isso está sendo uma visão sua. Não existe respeito pra quem não respeita a Bíblia. Por que você disse que o reverendo Caio Fábio não respeita Deus? O reverendo Caio Fábio, aliás, o caído, eu tô sendo influenciado por você. O caído Fábio, né? Não respeita a Deus, não respeita a Bíblia, não respeita os preceitos do Evangelho. É alguém que tem uma história. Como ele disse sobre mim uma vez, esse menino, se ele fosse da minha época, ele seria extirpado. Você acha que um cara desse é digno de respeito? Mas eu respeito a história. Ele tem uma igreja online, os desigrejados, né? Gente que é dodói com o Evangelho. Me diga, gente, você que tá me ouvindo, será que isso é certo? Será que a Bíblia defende isso? Mas eu posso discordar totalmente de muitas coisas que o Caio Fábio fala, mas eu não o desrespeito. Até porque Só que existem coisas que desmoralizam a pessoa. Eu sou igual o pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante teve um podcast e perguntaram para ele se ele jogaria um tomate no Caio Fábio. Ele falou assim: quem sou eu para jogar um tomate em Caio Fábio? Tu jogaria esse tomate? Não tô jogando tomate. Eu tô discutindo no campo das ideias, né? Contra a pessoa dele, ele é um ser humano. Além de ele ser um ser humano, ele é uma alma. Mas você disse que não tinha... E vai prestar conta com Deus. O problema dele é com Deus. Mas você disse que não tinha ferida
não tinha carregado ferida emocional de ninguém. Mas pelo que você tá falando, você ficou ferido pelo que o Caio Fábio falou a teu respeito. Porque pra mim ele é um irrelevante, né? Não, mas você tá citando Não, ele. porque nem pastor... Primeiro, que nem pastor em função ele é, né? Nem pastor em exercício ele foi. Em exercício ele não é mais. Não, então ele é um anônimo. É um anônimo. Não é. Hoje falar isso, Caio você Fábio, falar isso do Caio Fábio. Caio do rapaz. Fábio se tornou um anônimo. Você falar isso do Caio. Irmão, eu não posso defender, eu não posso passar pano pra quem é contra a Bíblia. Esse cara é contra a Bíblia. E se os crentes estiver apoiando esse cara, irmão, eu digo pra você, vá numa igreja mais próxima da sua casa e aceite a Jesus de novo. Porque um cara defender que o incensário do templo era maconha, não existe provas. E eu digo no campo das ideias, existe coisa que as pessoas defendem que diz muito sobre elas, sabe disso? Sim. Existe coisa que as pessoas falam que dizem mais sobre elas do que ela está defendendo. Então uma pessoa dizer isso, uma pessoa concordar com isso, uma pessoa além... E fora as outras abominações que não vale a pena eu dizer aqui. Não vale a pena eu dizer aqui. Na A verdade, pessoa que se leva... o que eu vejo é ele aconselhando muitas pessoas, orientando muitas pessoas. Ao erro, né? Tem muitas coisas que ele fala que realmente eu não concordo, que precisa ser filtrada, precisa ser descartada, mas em contrapartida ainda existem muitas coisas boas que o Caio Fábio fala. Quem é o Miguel hoje Ninguém. para estar falando do Caio Fábio dessa Ninguém. forma? Você tá defendendo o Caio O Fábio. reverendo Caio Fábio, ainda que a gente discorde de muitas coisas que ele fala, merece o nosso respeito pela sua história. Pela história. Entendeu? Pela história, Não. pela A história. história... Não, Fábio. A história ninguém apaga. A história é irrevogável. A história tá nos anais da história. A história tá nos anais do tempo. A história é história. Mas o que adiantou tantas mensagens, como ele levantou muitas pessoas... Você sabe que o Caio Fábio, ele pregava e o pastor Silas Malafaia ficava na bateria? Não sabia disso. O pastor Silas Malafaia já falou isso. Sabe? Então era um homem que... Do que adiantou ser um pregador e virar um apóstata? Do que adiantou? Ele pregar mensagens, como você disse, não ouvi, mas deve ser espetacular. Você já ouviu? Já. Espetaculares. Todas as mensagens praticamente do Caio eu ouvi antigas, as que tem no YouTube. E por que disso não valeu pra ele hoje? Ele distorceu tudo que ele aprendeu. Ele distorceu tudo que ele pregou. Ele foi contra a tudo que ele pregou. Ele foi contra. Mas você tá falando isso só porque simplesmente ele falou que na época, se tu Não. aparecesse na época dele, seria extirpado. Você ficou ferido. Não, porque o Caio Fábio, primeiro, ele é irrelevante. O Caio Fábio é irrelevante. Ele é um cara irrelevante. Começa Irmão, por aí. No meio evangélico ele é irrelevante. Pra você, tem muita gente Não que entra devo em contato, satisfação pra ele. Não, não devo satisfação pra Tem muita ele. gente que entra em contato com o Caio Fábio pedindo ajuda e o Caio ajuda, irmão. Você já Um bando de dodóis você já assistiu Papo de desigrejados. Graça? Já assistiu Papo de Graça, irmão? Um bando de dodóis desigrejados. Aquela heresiologia, né, que a gente chama. Fala isso não. Ele criou, né, a Não, tem um Papo de Graça extraordinário que você aprende muita coisa com o Caio, velho. Eu Não. acho que tu precisa assistir um pouquinho mais. Aprender o quê? Eu vou aprender. Ó, apologia- Se for pra mim aprender isso, eu não aprendo. Descarta, pega as coisas boas, irmão. Não. Por quê? Ele pegou as coisas boas, mas ele não se valeu das coisas boas. Ele descartou as coisas boas. Ele não quer ouvir as É a coisas mesma boas. coisa eu pegar as coisas do seu passado. Entendeu? Eu quero ouvir do Ó, pessoal. Ó o anjo. E agora eu ficar usando isso contra você, varão. Não, mas a Bíblia não é contra. Viu? É a Ó, mesma vamos coisa. lá. Off the king the power the man. Isso é uma frase em inglês. É a mesma Vamos coisa lá. eu pegar essas coisas e ficar usando contra você. Agora você tá Não. querendo pegar os erros do Caio. Então Isso não são culpa ele. Não, mas isso não são erros. Porque erro é corrigido, isso são ideias. Isso são ideias que ele criou na cabeça dele e ele defende com unhas e dentes. Isso são ideias. São ideias que não é contra o pastor Caio Fábio ou o reverendo Caio Fábio. É contra a Bíblia. Eu quero perguntar ao pessoal do Superchat aí agora, quem tá me ouvindo aí agora, esquece o Miguel. Se você não concorda comigo, não tem problema nenhum. Eu tô falando disso aqui. Se você concorda com a Bíblia, se você concorda com a palavra de Deus, me prova. Me prova que a Bíblia defende o uso da maconha. Não tem Que como Deus provar. abençoa o aborto. Você que é pai de família, você que é mãe, esquece o Miguel. Tô te fazendo uma pergunta. Me prova que isso aqui, aliás, que Caio Fábio está acima da palavra de Deus. Me prova. Não isso é aí um tem caso, como provar. não é um caso, não é um caso, aí o pessoal comentando, não é um caso, isso não precisa ser imaturo para falar, isso não precisa ser, eu não preciso ter 30 anos para falar isso para você, eu não preciso ter 100 anos de ministério para falar isso para você,
Isso precisa ter base bíblica. Apóstatas, pessoas, certo? Não sei Apóstatas. Pronto. Essas pessoas não, sabe, não é digna de debate, não é digna de relevância, não é digno, talvez nem da nossa atenção. Só que esse cara tá levando gente pro inferno. Mas não tem como... Antes da gente pensar das ideias, dos pensamentos dele, a gente tem que entender que esse homem tá levando gente pro inferno. Mas não tem como não dar Deus atenção te pra alguém que aceita. já foi um baluarte. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te aceita você com o seu pecadinho, você com o seu pecadão. Deus te aceita você fornicando, adulterando, tendo 4, 5, 7 mulheres, fumando maconha, abortando. Deus te aceita. Aonde que Deus aceita isso, Fábio? Não, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus aceita então esse todos, povo vai pra onde? Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Pronto, você resumiu. Bom, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Mas, Então você concorda comigo? não, eu discordo daquilo que o Caio Fábio propaga de errado. E concordo contigo nesses pontos que você está falando aqui. Questão do vídeo dele falar... Gente, vocês me desculpam se eu tô sei. muito assim, porque eu defendo as minhas ideias, os meus viés com muita Não, incisão. Eu já então vi, eu defendo as ideias bíblicas e a Bíblia com muita incisão. Agora, isso não é defeito. Não, isso eu não é erro, discordo. pessoal. Isso é uma ideia. Eu que é discordo contra a Bíblia. totalmente dessas ideias do Caio Fábio. Mas eu desonrar a história do Caio em detrimento daquilo que ele propaga hoje, jamais vou fazer isso. Eu não tenho moral para fazer isso, não, pô. As vidas que Caio Fábio influenciou, ganhou, eu não ganhei, não influenciei. A história que o Caio tem na igreja brasileira, eu não tenho. As cruzadas que o Caio fez nessa nação, eu não fiz. Então, quem sou eu hoje para querer apontar para os erros do Caio, para aquilo que ele fala de ideia... Posso te dar uma e palavra? desconstruir toda a história dele? Posso te dar uma palavra? Manda ver. Posso dar uma palavra Pode. bíblica? Sim. Aí já vai acabar com tudo isso aí. Ah. Caio Fábio fez cruzada, Caio Fábio ganhou alma. Sabe o que diz a Bíblia? Ah. Mais vale o fim das coisas. Tá, mas deixa com Deus, né, varão? Mais vale o fim das coisas do que o começo delas. Você se tornou Não. o porteiro do céu. Não, nós somos o quê? Não, eu não tô dizendo sobre a salvação dele, eu tô dizendo sobre o viés que ele defende. Se ele vai entrar no céu, é um problema com Deus. Aí é algo pessoal. Porque eu então não tô discutindo da pessoa Caio Fábio, tô discutindo dos viés, Mas no então, campo das ideias. Mas então você se acha digno de apontar hoje pro Caio? Não, eu não, a Bíblia. Não, eu tô perguntando você se acha digno de apontar pro Não, Caio? porque eu não sou Conforme Deus. você tá apontando. Não, o Caio Fábio, o problema dele vai ser com Deus. Eu tô discutindo aqui no campo das ideias. Se ele vai ser salvo, se ele não vai, não interessa. Agora, o que a pessoa diz sobre ela? Não, mas eu não tô falando sobre Isso salvação. são doutrinas de demônios. Eu tô falando aqui, Começa por você aí. se acha digno de apontar pro Caio e desconstruir toda a sua história? Mais vale o fim das coisas? Não interessa se o cara fez... Não, mais vale o fim das coisas que o começo delas. Não interessa se ele foi um grande homem de Deus, se ele fez paralítico andar, como ele disse no The Noite, se ele fez morto ressuscitar, se ele curou enfermo, leproso, se Deus usou ele para grandes maravilhas.